Bom dia! Como que você está? Tô passando aqui para te desejar um ótimo dia e que você tenha um dia abençoado, cheio da presença do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Hoje, a nossa mensagem de hoje está lá em João 4:15, que diz assim: Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui. Aleluia. Glória a Deus. Que mensagem mais poderosa. Esse versículo está falando sobre a mulher samaritana, a qual, aos olhos da sociedade naquele momento, era uma mulher que tinha algumas limitações, era pecadora. Então, essa mulher, ela estava nesse momento buscando água no poço. Só que o horário que essa mulher estava indo buscar a água no poço era um horário que não era um horário comum, não era o horário que todas as outras mulheres buscavam água. Por quê? Porque ela era impura, considerada como a mulher pecadora, adúltera, né? Então ela estava indo no o horário mais quente do dia para buscar essa água. E quando ela chega lá, Jesus estava sentado, esperando por ela. Jesus, naquele dia, havia marcado o encontro. Ela ainda não sabia, mas Jesus teria algo para entregar, para transformar a vida dela. E a palavra do Senhor vai dizer que quando os dois se encontram, começa um diálogo. E nesse versículo aqui, no versículo 15, no versículo 14 vai dizer bem assim: Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. E a mulher não pensou duas vezes, então me dá dessa água, Senhor. Eu preciso dessa água. E aí nós vamos começar a nossa reflexão de hoje. De qual fonte você tem buscado se alimentar? De qual fonte, em qual fonte você tem ido buscar o seu alimento? Será que a fonte é da vida eterna ou é a fonte da maldição? Será que é a fonte que traz esperança, salvação, ou é a fonte que traz destruição e morte? Será que mesmo diante da fonte que proporciona vida e vida com abundância, a vida eterna? Ou você tem buscado se alimentar de uma fonte contrária? Essa mulher, quando ela se encontrou com a fonte que jorra água da vida, ela não pensou duas vezes e disse: dai-me dessa água. Nesse momento ela está dizendo: eu já não suporto mais o que eu tenho passado, o que eu tenho vivido. E eu creio e eu confio que quando eu beber dessa água, eu encontrarei a vida. E a palavra do Senhor vai dizer que quando ela termina o diálogo
ela vai e leva a verdade para aquele vilarejo. E a sua vida é transformada. Mas enquanto nós estivermos longe da fonte, nós não encontraremos essa vida. Então que você venha refletir no dia de hoje, entendendo que Jesus marcou um encontro comigo e com você para nos entregar a oportunidade de escolher a fonte da vida ou a fonte da morte. Então, ao decidir qual a fonte, esteja preparado para viver algo tremendo, tanto para o lado positivo ou para o lado negativo. Isso vai depender de você, vai depender de qual fonte você quer saciar. Mas hoje, a minha função é dizer para você: escolha Jesus. Assim como Jesus já tinha escolhido aquela mulher para levar a vida, Ele também está te escolhendo. Escolha por Jesus. Escolha pela fonte da vida eterna. Ele vai te confrontar, porque em algum momento do diálogo ele vai dizer: você é casada? Ela disse não. E ele disse para ela: disse bem, já teve 5 maridos. E o que tens não é teu. E ela disse: é verdade. Naquele momento, Jesus a confrontou. Mas ela estava disposta a beber da fonte. E sempre que nós decidirmos por essa fonte, vai haver confronto da carne com o espírito, da vida com a morte, da luz com as trevas. Vai haver, isso é natural, é um processo natural. Não tem como pular essa etapa. Mas saiba de algo, que enquanto nós encontramos a fonte da vida, esse nutriente já começa a circular na nossa veia e nos dá uma autoridade para guerrear em todas as áreas que forem necessárias. Reflete sobre isso. Escolhas que podem trazer vida ou morte, luz ou trevas. E sempre que nós temos algo a decidir entre a vida e a morte, haverá esses confrontos. Mas que você esteja sensível a ouvir a voz de Jesus. Porque essa sim é a fonte da vida eterna. Amém? Reflita sobre essa mensagem no dia de hoje. Que Deus te abençoe. Good morning! Obrigada, Deus.